tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube para você acompanhar pelas imagens, aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também. Interaja pelo WhatsApp 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora, e a gente começa essa edição de sexta-feira, a partir de agora, edição de sexta-feira aqui no Gente que Fala, sempre em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Para a conversa de hoje, os nossos convidados, Coronel Fábio Rogério Cândido, comandante do CPI 5, Comando de Policiamento do Interior, número 5, em São José do Rio Preto. Coronel Fábio, bem-vindo ao programa Gente que Fala, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro Friesman, e a todos aqueles que nos assistem e nos ouvem aí pelas redes sociais e pela rádio. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela presença aqui mais uma vez com a gente. Também conosco o Tenente-Coronel Márcio Cortes Maia Garcia, comandante do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, 9º BAEP, também em São José do Rio Preto. Tenente-Coronel Márcio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Os que nos assistem também no YouTube aí. Um grande abraço. Estamos aí à disposição. Vamos, então, falar sobre segurança pública, começando da seguinte maneira, que a região de São José do Rio Preto é uma das maiores e mais importantes do estado de São Paulo, englobando 96 municípios com uma economia forte, baseada principalmente na agropecuária e na indústria. Sua segurança pública, liderada pelo CPI 5, Comando de Policiamento do Interior, área região 5, tem apresentado resultados cada vez mais positivos na última década. Coronel Fábio, vamos falar um pouquinho da história, né? Como é que surge o CPI 5? Vamos contar aqui para a nossa audiência. O CPI, Mauro, ele surge no final da década de 90, né? Então, houve uma reestruturação da Polícia Militar e no final da década de 90 passou-se aqui o comando, né, da Polícia Militar na região a ser de um coronel da Polícia Militar, congregando já no final da década de 90 4 batalhões da Polícia Militar. Essa configuração, no que se refere ao policiamento territorial, ela continua a mesma até hoje, né? Então, nós temos aí o 30º BPMI, com sede no município de Catanduva, o 16º BPMI, com sede em Fernandópolis, o 52º Batalhão, com sede em Mirassol. Esse 52º, ele faz o entorno, né, da região metropolitana de São José do Rio Preto, e o 17º BPMI, que faz o policiamento territorial do município de São José do Rio Preto. E, mais recentemente, com a criação do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, onde o nosso Tenente-Coronel Márcio é o seu comandante, né, o 9º BAEP, ele tem uma atuação, né, como reserva estratégica do comando, como uma força especial, atuando em toda a área do CPI 5, nos 96 municípios. Comandos de policiamento do interior são quantos no estado, Coronel Fábio? São 10 comandos, Mauro. São 10 CPIs no estado de São Paulo. E os critérios para a criação de um CPI, hoje já 10, né? Devagarinho esses comandos vão aumentando com o tempo. Quais são os critérios para a criação de um CPI? O principal critério é o nível de problemas, né, no que se refere ao combate à criminalidade, né? A pujança da região, a questão dos problemas aí ligados à criminalidade ultraviolenta, né? A importância administrativa de uma determinada região, né? Então, via de regra, é isso. A existência de presídios e tem outros critérios também, né? Mas o critério principal realmente é a importância daquela determinada região no contexto do estado de São Paulo. E quando a gente fala CPI, né, que é Comando de Policiamento do Interior, a gente inclui também o litoral, né? Se não me engano, o 6 é o litoral, porque as pessoas podem até estranhar, mas espera aí, é litoral, por que é CPI? Assim, no litoral nós temos o Comando de Policiamento do Interior 6, como você falou, Mauro, que cuida, né, daquela faixa litorânea do litoral sul,
né? E nós temos também o CPI-1, que cuida do litoral norte, São José dos Campos, né? E todo o litoral norte, né? Então, a divisão estrutural, né, da Polícia Militar, ela é mais ou menos essa. E na Grande São Paulo nós temos 10 comandos de policiamento de área metropolitanos, né, que são 10 também na região metropolitana de Rio Preto. Então nós podemos dizer que aí, no caso, né, 20 grandes comandos da Polícia Militar cuidando dessa repartição de responsabilidade, de circunscrição da Polícia Militar no âmbito do Estado de São Paulo. Então, são 10 no âmbito da região metropolitana de São Paulo e outros 10 pelo interior. Exatamente isso. Sim. Tenente Coronel Márcio, comandante do 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP, o 9º BAEP, qual é a história do 9º BAEP? Como é que surge, Tenente Coronel Márcio? Aqui em São José do Rio Preto, em 2017, né, nós tivemos como origem a Companhia de Ações Especiais. Era uma companhia, né, e comandada por um capitão. E em 2019 nós tivemos aí, né, a criação do 9º BAEP, que é o batalhão, né, que passou a integrar mais de uma companhia e passou ao comando tenente-coronel, né, ampliando aí a sua área de atuação também e de responsabilidade. Em breve chegaremos a 15 BAEPs, hoje são 14, o 15º já está a caminho, é isso, Coronel Márcio? Isso, o 15º BAEP vai funcionar na cidade de Guarulhos, né? Coincidentemente, junto ao 15º Batalhão também, que responde lá pela área, né? E eles estão em fase aí de criação. Quais são as atribuições do BAEP, Márcio? Então, como o BAEP ele tem como função, né, um grande espectro, né, mas ele funciona como uma tropa especializada, né, que trabalha em apoio aos demais batalhões, né, e no interior, né, ele também executa a questão de ações assim de choque, né, de policiamento de choque, né, quer dizer, ele não se reduz, não se resume ao patrulhamento tático, né? O patrulhamento tático é apenas uma das atribuições do BAEP, né? Que é o patrulhamento reforçado com viaturas de grande porte e efetivo maior, com mais equipamentos, né? Mas a gente também cuida aí, né? De uma série de outras ações relacionadas a choque, policiamento em eventos, escolta de criminosos de alta periculosidade, também ações perante aí no combate ao crime organizado. A gente tem uma parceria com o GAEP. Então, a gente tem uma atribuição que não se resume ao policiamento tático, né? Que é o patrulhamento de viaturas, né? Com mais equipamentos, um efetivo, quer dizer, essas viaturas elas têm policiais com fuzis, é uma viatura mais reforçada que também atua em apoio ao policiamento da área, ao policiamento territorial. Além disso, a gente também faz ações de choque, escolta de presos de alta periculosidade e também atuamos no combate ao crime organizado através de ações aí coordenadas aqui na região de Rio Preto com o GAECO, que é o Ministério Público, né? Então, a gente levanta essas informações aí e procura dar esse apoio nesse sentido de combater esse tipo de crime. Coronel Fábio, a região de São José do Rio Preto inclui 96 municípios e o CPI 5, ele atua para esses 96, para toda essa região? Exatamente, né? A nossa área circunscricional é de 96 municípios, algo em torno de 1.700.000 habitantes. Temos aqui cerca de 2.230 atualmente policiais militares, né? E a nossa atuação é realmente em toda a região. A gente pode dizer, Mauro, que aqui na região nós temos uma autossuficiência em termos de polícia militar. Nós temos os batalhões territoriais que atendem, na verdade, aos chamados, né, 190, que também fazem o patrulhamento preventivo, né, em toda a área territorial do batalhão, dos batalhões e do CPI. Nós temos o BAEP, como eu disse, e o Márcio reforçou, né, que atua em apoio, né, a todas essas unidades, né, voltado, inclusive, ao combate à criminalidade ultraviolenta, né, o chamado novo cangaço.
Nós temos a aviação da Polícia Militar, né? Então, aqui é o Comando de Policiamento do Interior 5, ele conta com o grupamento aéreo, com a aeronave Esquilo, né, o Águia, né, da Polícia Militar, que nos apoia muito também no serviço operacional, além das especializadas, aí, das unidades especializadas da Polícia Militar, que não estão diretamente sob o comando, né, do CPI, mas que nos apoiam muito também na atividade operacional. Né? No caso, aí, a Polícia Ambiental, tem aqui o 4º Batalhão de Polícia Ambiental e também a Polícia Rodoviária Estadual, com uma companhia da Polícia Rodoviária Estadual. Então, todo esse aparato policial, ele permite que nós, no nosso planejamento operacional, a gente possa fazer frente a qualquer tipo de necessidade de intervenção da Polícia Militar. Né? Na verdade, nós temos aqui uma autossuficiência operacional, né, que tem, graças a Deus, aí, propiciado indicadores criminais de primeiro mundo, Mauro. Né? Para você ter uma ideia, aqui os índices mais utilizados para se medir, né, a questão de segurança é o índice de homicídio por 100 mil habitantes. Né? Aqui, nossos índices de homicídio por 100 mil habitantes estão na faixa de 5. Né? Dificilmente chega a 6 homicídios por 100 mil habitantes. Se nós formos comparar, e eu tive essa oportunidade de visitar aí diversas polícias fora do Brasil, até polícias de países de primeiro mundo, né? Cito, por exemplo, a polícia americana, Detroit, Baltimore, mesmo Washington, tem índices de homicídio substancialmente maiores que os nossos, 3, 4 vezes mais homicídios, né, do que aqueles que nós temos aqui na nossa região. Né? Então, com o apoio da comunidade, com o apoio das demais forças de segurança também, né, e com essa estrutura da Polícia Militar, nós temos conseguido indicadores criminais aí que nos tornam realmente uma das regiões mais seguras de São Paulo, e como São Paulo é o estado mais seguro do Brasil, em consequência, também uma das regiões mais seguras do Brasil. 96 municípios, só um instantinho, Tenente Coronel, só para concluir aqui um raciocínio, 96 municípios no CPI 5, tenho a impressão, pelas diversas conversas que já tivemos aqui com representantes de outros CPIs, é uma das maiores regiões, né? Se não for a maior entre todos os 6 CPIs, não? Sim, é o maior CPI em termos de número de municípios do estado de São Paulo. Né? E agora, com a alteração que houve recentemente da região metropolitana de Rio Preto, congregando também o município de Olímpia, né? Há um estudo já que nós estamos fazendo aqui, e provavelmente o município de Olímpia e Severínia, talvez até mais alguns municípios, vão integrando a região metropolitana de Rio Preto. Né? Eu acho que nós vamos ganhar, viu, Mauro, mais alguns municípios aí para cuidar, né? Provavelmente aí desse ano. Muito bem. Fala, Coronel, você ia concluir, Coronel Márcio? Assim, só para complementar aí a Constituição, a Constituição do BAEP, né? Eu acabei esquecendo de citar, nós também temos o grupamento aqui de cavalaria e um canil, né? Que funciona junto ao BAEP também, que faz ações aí dentro dessas especialidades também. Era mais para complementar como que é a Constituição do batalhão. Sim, agora, Márcio, qual é a natureza da criminalidade aí? É o crime patrimonial que prevalece? Qual que é a principal preocupação da polícia aí no combate? Sim, a gente tem uma grande preocupação com a questão patrimonial e também sempre com a preservação aí da integridade física e da vida das pessoas, né? Então, a gente sempre atua nesse sentido. A gente, nesse caso, por nós estarmos aqui numa região de estado que faz fronteira com alguns estados, né? Mato Grosso, Minas Gerais, então também temos aqui alguns caminhos aí que são rotas de tráfico de drogas, né? Então também a gente tem uma ação, principalmente com o apoio do nosso serviço de inteligência, né? Nesse sentido de fazer esse combate do narcotráfico, né? Haja vista que essa é uma das portas de entrada para o Estado, no sentido de levar a droga para outros lugares, né? Outras regiões aí. E nesse caso, né? A gente tem efetivo combate, né? Eu até citei novamente a questão aí da inteligência nossa, né?
Tanto que semana passada, por exemplo, a gente fez uma apreensão aqui de mais de 1.200 quilos de cocaína, né, através de um serviço de informações levantadas pelo nosso serviço de inteligência, complementadas com a ação do batalhão, no sentido de a detenção, a prisão dos autores desse tráfico. Outras situações também, a gente, através de monitoramento, chegamos recentemente aí a uma apreensão de 12 milhões de reais. Ela foi feita em outra região, mas as informações foram levantadas aqui da nossa região. Então, a gente sempre combate, né, esse tipo de crime aqui, porque realmente a gente sabe que a questão das drogas também é uma questão que afeta aí toda a nossa sociedade e gera muito problema, inclusive a prática de crimes contra o patrimônio. Coronel Márcio, qual é a divisa de Estado aí que mais preocupa nessa questão do combate ao tráfico? A gente tem uma preocupação do Mato Grosso, né, porque ele leva até o Paraguai, né? Então nós temos algumas rotas que entram pelo nosso estado. Mato Grosso Sim, do Sul, né, no caso. Não só o trabalho de inteligência para atuar em cima de tudo isso, mas também a importância do olhar da população para as denúncias, né? Sim, obviamente é uma extensão dos olhos da Polícia Militar, né? A gente sempre precisa aí, e a gente trabalha muito fortemente aqui na nossa região, através das situações aí de policiamento comunitário, de parcerias e entendimentos junto a vários grupos, as forças vivas da nossa sociedade, abrindo também esse espaço para denúncia, no sentido de que a gente tenha as informações que nos levem a coibir esse tipo de crime, né? Sempre lembrando que a nossa primeira função é de prevenção, mas sempre que necessário a gente atua aí na repressão imediata, né? Que é o restabelecimento da ordem pública a partir do momento em que ela é afetada. Coronel Fábio, para falar também do olhar atento da Polícia Militar em relação ao movimento da criminalidade no sentido de modo de atuação, né? Modus operandi, como se diz. Muitas vezes eles deixam um determinado tipo de crime, passam para outro, porque aquele anterior já não compensa mais. Como é que o trabalho da inteligência acompanha isso tudo, Coronel Fábio? Olha, Mauro, o trabalho da inteligência eu acho que é essencial, né? Mesmo porque o nosso serviço de inteligência, na verdade, ele ajuda a evitar com que crimes aconteçam. Porque esse é o nosso mote principal, até pela própria natureza da Polícia Militar, né? Quando o crime acontece, né? Vamos pegar o exemplo aí do chamado novo cangaço, né? Da criminalidade ultraviolenta. Nós já vimos isso acontecer praticamente em todas as regiões do estado de São Paulo. Aqui, né, acredito que por uma confluência de aspectos e de trabalho, né, graças a Deus, nós não fomos ainda cometidos por esse tipo de ação criminosa. E aí entra o trabalho da inteligência, né? Não raras as vezes, nós conseguimos detectar essas quadrilhas, o crime organizado, antes de ser startado, vamos dizer assim, o crime propriamente dito. Então, o nosso trabalho aqui de inteligência, e há uma parceria muito forte aqui com o Ministério Público, com o GAECO, que é considerado o melhor do estado de São Paulo, né? Nós fazemos aqui, por exemplo, interceptações telefônicas com autorização do Poder Judiciário e vamos monitorando o movimento da criminalidade organizada, né? Então, isso tem nos ajudado a detectar as quadrilhas ainda quando do planejamento da atividade criminosa, Mauro. Então, quando nós sabemos, por exemplo, que o modus operandi, como você diz, dessas quadrilhas, eles, via de regra, se utilizam de propriedades rurais para se organizar, né, para fazer o planejamento do crime, para trazer as armas, né, porque, via de regra, são locais onde a polícia acaba acessando menos, né? E pelo serviço de inteligência, a gente detecta esses locais com o apoio do BAEP e do policiamento territorial, a gente faz essas operações e, não raras vezes, a gente prende a quadrilha antes, né, de ser praticado o crime. Então, prendemos aí armas, veículos blindados, né, rádios, comunicadores, ou seja, a gente quebra a estrutura da atividade criminosa e, com isso, a gente evita que o crime aconteça, né? Eu acho que esse é o grande trabalho da atividade de inteligência e isso faz parte aí de todo um contexto importante. E só para frisar, Mauro, dentro desse contexto ainda,
nós criamos uma... Na verdade, já existia uma modalidade de policiamento, que é o policiamento rural, e nós detectando, né, que as quadrilhas têm se utilizado do ambiente rural para se organizar, né, para praticar as atividades criminosas mais violentas, e também diante da necessidade da comunidade local ter um contato mais próximo, né, com a polícia, nós passamos a efetuar, né, uma sistematização do patrulhamento rural. E hoje, para você ter uma ideia, os nossos ouvintes também, nós temos cerca de 40 mil propriedades rurais aqui na nossa área. E nós já conseguimos, né, fazer esse trabalho em cerca de 15 mil propriedades. Então, a viatura ela se desloca à propriedade rural, entrevista lá aquela pessoa, o caseiro, ou mesmo o proprietário, que são os nossos olhos, né, no ambiente rural. Eles trazem as informações para nós, nós fazemos um relatório, nós cadastramos essa propriedade e fornecemos o Plus Code, né, que é o código do Google Maps, para que aquela pessoa que mora na comunidade rural, entenda necessidade, possa acionar a Polícia Militar de forma mais rápida e a viatura nossa unidade de serviço, chega no local de forma mais assertiva, porque é um grande problema, né, na zona rural, questão de endereço. Então, a viatura, por vezes, tinha dificuldade de chegar no local, né? Às vezes, o crime estava acontecendo, a gente chegava, né, entre aspas, atrasado, e isso tem facilitado muito o trabalho da Polícia Militar, tem dado uma repercussão muito positiva. É um trabalho, eu digo que é polícia comunitária na veia, né, porque esse é o trabalho principal, né, de prevenção, é o trabalho principal da Polícia Militar. Então, uma inovação também aqui na nossa região do CPI 5, que tem propiciado aí resultados muito positivos. É um trabalho que está sendo tocado pelo governo do Estado, que é o programa Rotas Rurais, é um trabalho ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, não tem a ver com a segurança pública. É nesse sentido de ter o Plus Code, né, para identificação daquela propriedade rural, para o trabalho da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, mas tem, então, pelo que se percebe, ajudado muito a Polícia Militar também nos deslocamentos por essas propriedades rurais, não é isso? Exatamente. Diante desse trabalho inovador aqui na região, né, nós estamos agora no momento de agregar a esse trabalho, que é uma parceria também com os municípios, né, e aí entra outro aspecto importante, né, que é a parceria com o Poder Público Municipal nos termos da atividade delegada, né? Então, os prefeitos aqui na nossa região, num trabalho que foi feito aí com todos eles aderiram de forma massiva ao projeto aí, ao programa de atividade delegada, onde o prefeito ele colabora, né, em parceria com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança Pública, né, pagando a hora do policial militar, e a Polícia Militar entra com todo o equipamento, né, viaturas, armamento, etc. Isso propiciou 72 convênios, dos 96 municípios, nós já temos 72 convênios de atividade delegada aqui na região. Isso é um movimento muito importante, porque acaba o policial podendo complementar a sua renda, porque ele acaba tendo, entre aspas, ele trabalhando no horário de folga, inserido no sistema operacional, ele está mais protegido, ele complementa a renda. A comunidade ganha, porque nós conseguimos aumentar, né, o policiamento sem aumentar o número físico de policiais, vamos dizer assim. Portanto, é uma parceria ganha-ganha, né? Todos nós ganhamos. Isso tem sido implementado principalmente na área rural, né? Esses últimos convênios, o foco, como você disse, foi fazer uma triangulação entre o município, a Polícia Militar e a Secretaria de Agricultura, com aquelas viaturas 4x4, inclusive, estão sendo entregues, né, pela Secretaria de Agricultura, e que tem nos ajudado aí bastante no patrulhamento rural, porque é uma viatura mais robusta, né, com mais características próprias aí para fazer esse trabalho. Então, a gente trabalha, né, Mauro, com essas parcerias, porque segurança pública é direito, mas responsabilidade de todos. Isso tem dado bons frutos aqui na região. Muitas cabeças pensando ao mesmo tempo, não é, Coronel Márcio? Ainda dentro da questão da inteligência que o Coronel Fábio falava,
A inteligência é cada vez mais favorecida à medida que o tempo passa por conta da tecnologia, né? Antes, com a dificuldade de tecnologia que tínhamos, a coisa era, acho que podia dizer, mais na raça, né? Continua sendo, enfim, mas as coisas acabam sendo mais facilitadas, né? É um trabalho, as pessoas não percebem muitas vezes, a inteligência é prevenção, não é só o patrulhamento, não é, Coronel Márcio? Exatamente, né? A prevenção é feita também por meio das ações da nossa inteligência. A gente não consegue trabalhar sem informações. E a informação é imprescindível, né? Sempre foi e no mundo atual muito mais, né? Então a gente tem as informações que são colhidas, né? Monitoramentos que podem ser feitos, né? A gente tem, por exemplo, aqui uma situação de uma parceria com o Poder Judiciário, que é o projeto Vida, né? Em que se disponibiliza, por exemplo, né, o cadastro dos presos que estão de saída temporária, e isso pode ser monitorado através da inteligência, a localidade onde esses presos estão, né, esse pessoal que tem o benefício da saidinha, que pode ser, inclusive, né, objeto de fiscalização da polícia, né? Então, nosso trabalho de inteligência ele é muito importante para a nossa atuação, e tanto no sentido aí de levantar situações de crime em andamento, como também, né, na preparação de operações policiais para levantamento de informações de campo, né, para que a gente possa atuar sem surpresas, né? A gente tem visto aí a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? E uma das coisas, por exemplo, que a gente viu lá que o serviço de inteligência da Rússia não funcionou muito bem, deu algumas informações erradas para o seu governo. Ele acabou fazendo uma incursão aí que não foi da forma como ele pensava que seria, né? Seria mais fácil esse ingresso no território ucraniano, né? E não foi, né? Então a gente tem isso como exemplo até em nível mundial, né? E também no dia a dia nosso aqui, a informação ela tem que ser precisa, porque se a gente não tiver uma informação bem trabalhada, a gente pode acabar cometendo algum erro também na hora de executar nossas operações. Um pouco mais das parcerias, Coronel Márcio, que o Coronel Fábio destacou há pouco a questão da atividade delegada, que é essa parceria feita entre o governo do Estado e as prefeituras. O que foi necessário, por exemplo, no final do ano passado, São José do Rio Preto recebeu várias bicicletas para melhorar a sua estrutura aí do patrulhamento. O que mais é necessário numa atividade delegada nessa parceria entre o Estado e Prefeitura, Márcio? A atividade delegada, né, é uma forma de a gente aumentar o policiamento e, ao mesmo tempo, dar uma segurança para o nosso policial militar. Nesse tipo de serviço, né, a prefeitura ela pode também tratar de situações assim de seu interesse, né, e muitas vezes ela precisa desse apoio fardado, né, de um policial, que é a presença do Estado, né, e essa parceria entre município e Estado é muito importante, né, e as prefeituras aqui da nossa região aí, o Coronel Fábio pode dizer com maior precisão, elas estão aderindo, né? Hoje a região de São José do Rio Preto, os 96, essa é a região que mais tem convênios de atividades delegadas, né? Certo, Coronel? Exatamente isso, Mauro. Como eu disse, até no início aqui do meu comando, anos atrás, eu estou completando 2 anos de comando aqui no CPI, estabeleci como meta conseguir aí 50% dos municípios com atividade delegada, né? Graças a Deus e com o empenho aí dos comandantes, dos policiais e também o entendimento, né, que foi tratado aí junto ao Poder Público Municipal, nós já conseguimos 72 convênios de atividade delegada. Cito aqui e parabenizo até o 16º BPMI, que tem 49 municípios, Mauro. É o batalhão que tem o maior número de municípios no estado de São Paulo. Os 49 municípios têm convênio de atividade delegada. Ontem eu estive lá em Santa Fé do Sul, e lá já está sendo colocado em prática também a partir deste fim de semana, né, colocando na prática viaturas já em parceria com o Poder Público Municipal, né? Então, como o Coronel Márcio disse, é importante, né, para a Polícia Militar, para a comunidade, para o Poder Público Municipal, portanto, uma parceria ganha-ganha. E isso a gente quer entregar o comando aqui com os 96 municípios com convênio de atividade delegada, se Deus quiser.
né, para o futuro aí, a gente poder realmente estar prestando uma qualidade, o serviço policial militar, segurança pública, de maneira ainda mais eficiente. Para clarear também para a nossa audiência, Coronel Fábio, a respeito da atividade delegada, essa parceria entre Estado e Prefeitura é o policial militar de folga prestando serviço para a Prefeitura. Esse é o sentido da parceria, não é isso? Exatamente. O policial militar, nos seus horários de folga, e aqui eu queria fazer até um registro, Mauro. Na essência da atividade delegada, né, a gente até tem, vamos dizer, algumas críticas, às vezes, por nós estarmos empregando o homem, a mulher, policial militar, no seu horário de folga. Sim, há bastante crítica em relação a isso. Há uma crítica nesse sentido, né? Queríamos até que, na essência, né, o policial ele pudesse realmente usufruir dos seus horários de folga. A gente trabalha numa tentativa aí de tornar o horário de serviço do policial mais humanizado. Nós temos que fazer, sim, esse registro, que o policial militar de São Paulo, certamente, Mauro, porque isso já existem estudos, né? Eu tive a oportunidade de verificar em outros estados do Brasil e fora do Brasil, é o policial que mais trabalha, né, em termos de número de horas, né? Então, ele já tem uma carga horária elevada, mas vamos dizer, aquilo que temos para hoje. O policial, nós estamos numa luta aí, até associativa, né? A gente vai falar disso, para que haja um reconhecimento maior por parte do trabalho aí que o policial já exerce, mas no momento existem dificuldades aí em termos de se dar ao policial aquilo que ele merece, em termos salariais, todos sabem disso. Então, é uma forma também do policial complementar a sua renda. Então, no horário de folga dele, ao invés, né, aquilo que, de certa forma, a gente combate, que o policial esteja aí nas portas aí de boate, fazendo atividades extras, o chamado bico, né, Mauro? E, de forma assim, individual, às vezes com muita insegurança, na atividade delegada, ele vai ter todo o aparato da Polícia Militar lhe dando segurança. Ele vai estar inserido numa viatura da Polícia Militar, com rádio da Polícia Militar, com apoio da Polícia Militar, ou seja, ele está de serviço. Embora seja um convênio com o município, ele está de serviço na Polícia Militar. Se ele vier a ter um problema mais sério, e a família estará amparada, é como se ele estivesse realmente de serviço ordinário na Polícia Militar. Então, isso também dá uma segurança para o policial. Então, o policial ele acaba exercendo atividade com toda a estrutura, né, operacional da Polícia Militar, com todo o nosso sistema operacional ao seu lado, né, ao invés de estar fazendo uma atividade extraordinária, essa corporação, em que ele é muito mais vulnerável, né? Se nós formos pegar estatísticas, a maior parte dos policiais que, infelizmente, tombam aí, que vêm a óbito, né, eles acabam tendo problemas no exercício de atividade essa corporação, e isso também é uma grande preocupação nossa, né? Então, a gente incentiva também a atividade delegada nesse sentido, né? O policial que queira complementar sua renda, e isso tem que ficar bem claro, viu, Mauro? O policial ele só vai exercer atividade delegada e ganhar aquele dia trabalhado, vamos dizer assim, se ele for voluntário, né? Jamais nós escalamos um policial na atividade extra, né? Como no caso tanto da atividade delegada como na diária extraordinária, que é a DGEM, sem que ele seja voluntário. Então, ele se inscreve para fazer atividade delegada. Então, tem aquele policial que espontaneamente ele tem esse interesse, e aqueles que não têm interesse, será preservado o horário dele de folga da forma que deve ser, né? Sim, dá para entender perfeitamente, Coronel Fábio, a preocupação da Polícia Militar em relação ao trabalho extra-corporação, o popular bico, chamado bico, porque é o que o senhor destacou. O policial está ali fazendo um trabalho individual, ele é um policial militar, mas naquele momento ele não está um policial militar, ou seja, ele não tem ali a estrutura da PM, ele não tem a viatura, ele não tem o rádio para uma comunicação, para pedido de reforço, exatamente. Essa é a grande diferença. Exatamente isso. Então, por isso, Mauro, que a gente tem incentivado, né, tanto a atividade delegada quanto a diária extraordinária, que é a DGEM, para aqueles que realmente têm uma necessidade de complementar
as suas rendas e, lógico, né, dar uma qualidade de vida melhor para suas famílias também. Faltando 25 minutos para 1 da tarde, este é o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sempre nesse espaço uma conversa sobre segurança pública, parceria nossa com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. No intervalo, rápido, a gente volta já já com a sequência aqui da nossa conversa. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 24 minutos para 1 da tarde, dada a mensagem aqui do apoiador do programa Gente que Fala, estamos de volta. Programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. A nossa conversa sempre sobre segurança pública, hoje com o Coronel Fábio, comandante do CPI 5, e o Tenente Coronel Márcio, comandante do 9º Batalhão de Polícia, 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, ambos, tanto o CPI 5 quanto o 9º BAEP, em São José do Rio Preto. Coronel Fábio, para a gente falar sobre outros programas desenvolvidos por aí, mediação de conflitos, cinturão eletrônico, vizinhança solidária, e já que falamos em parceria entre Estado e prefeituras aí em todas essas cidades da região de Rio Preto, parcerias também com a Guarda Municipal, com a Polícia Civil, o que dá para dizer a respeito disso tudo? Olha, Mauro, é outro aspecto bastante interessante aqui da região, né? A gente pode dizer que todas as forças de segurança aqui são bastante unidas, viu, Mauro? Então, nós não temos aí maiores problemas institucionais, cada um sabe muito bem, né, qual a sua circunscrição, o que faz, quais são os objetivos. Nós tivemos aqui recentemente, recebemos aqui o Dr. Cavalcante, que é o novo delegado do Interior 5, né, uma pessoa também que tem o mesmo estilo, vamos dizer assim, e as parcerias elas acabam acontecendo de forma natural, né? Com a Guarda Municipal especificamente, nós estamos em vias de firmar também um convênio onde a Guarda Municipal ela vai poder auxiliar no atendimento de ocorrências à comunidade. Então, existe um rol de ocorrências policiais que estão sobre a égide, estão sob a responsabilidade da Guarda por questões até constitucionais. Então, atuação em escolas, a questão do trânsito e outras demandas, né? A Guarda aqui de São José do Rio Preto especificamente, a gente tem outras na região, mas a maior é a de Rio Preto, né? Existe uma parceria muito boa, né? Onde nós conseguimos com que a Guarda Municipal atue nessas ocorrências, vamos dizer, com menor potencial de conflito, haja vista a Guarda que não será armada, tal, mas eles ajudam muito dentro das suas esferas de atribuição. E, com isso, né, desonera também a Polícia Militar para que atue naqueles crimes mais graves, né? Então, a Guarda, por exemplo, atendendo uma ocorrência numa escola municipal, onde há um problema qualquer, eu não preciso deslocar para lá uma unidade de serviço da Polícia Militar, com homens, né, armados, com equipamentos, né, com um treinamento assim, que se despende, né, um maior número de horas. Ele vai ficar disponível para atender a comunidade, um roubo mais grave, uma tentativa de homicídio, etc. Então, essa parceria tem trazido bons resultados, né? E acontece da mesma forma, inclusive, com a Polícia Federal, né? Como o Coronel Márcio disse, aqui nós infelizmente, fazemos parte aqui da rota caipira da droga, né? E não raras vezes a Polícia Federal ela tem uma estrutura menor, né? Pelo número menor de agentes. Não raras vezes a Polícia Federal detecta esses movimentos de droga, em parceria com a Polícia Militar, a gente vai lá e efetua a operação e acaba prendendo até grandes quantidades de droga. Eu queria também citar, Mauro, aliás, eu já disse e queria refrisar,
a parceria com o Ministério Público. Tá? Sim. Nós tivemos aqui na região de Rio Preto uma das grandes apreensões de K4, que é a maconha sintética. Né? É uma droga nova, com potencial destruidor, né? Principalmente nos jovens. Ela foi criada nos presídios, mas extrapolou, né, as fronteiras dos presídios e hoje está na comunidade. O GAECO aqui de Rio Preto, né, a parceria do Ministério Público com a Polícia Militar, foi o que desenvolveu a maior expertise em relação à K4 e hoje nós transferimos essa tecnologia para todos os estados brasileiros, falando sobre isso, dizendo da forma de detecção, porque sendo uma droga nova, né, não havia nem, até recentemente, Mauro, nem a possibilidade de detectar, né, que aquele, na verdade, como se fosse uma cartolina, né, é um material diferente, então ficava até difícil do policial detectar se aquilo era droga ou se não era droga. Né? Então, nós desenvolvemos uma expertise aqui. Hoje, o nosso núcleo de perícias criminais ele já tem condições de fazer a detecção dessa droga e diante disso, estamos exportando, né, essa expertise aí para outros lugares aí no estado e no país. Coronel Márcio, vamos falar um pouquinho sobre os recursos humanos, né, do BAEP. Como é que um policial faz para integrar um BAEP? Ele se apresenta para isso? Ele é chamado? Como é que isso funciona? Bom, Mauro, os nomes, né, de interessados que são submetidos aí à análise do comando, né, e obviamente que a gente tem um critério rigoroso nesse recebimento de policiais, né. A gente tem uma tropa muito boa no geral, né, e quando ele vem aqui para o nono BAEP, né, a gente cobra alguns atributos, como por exemplo a iniciativa e também o comprometimento com as ações dentro do nosso batalhão. Né? Então, o policial vem e ele já não fica definitivamente, ele tem um período de estágio. Né? A gente tem como símbolo, né, da concretização desse estágio a obtenção do braçal, né? Que é o momento em que o grupo aceita aquele indivíduo como alguém que está em consonância com o nosso batalhão. Então, a gente tem esse tipo de recebimento nesse sentido. O policial não precisa ter nenhum atributo especial, ele precisa ter iniciativa e comprometimento. Aqui a gente tem, né, um trinômio, né, de atuação do nosso batalhão. Né? O nosso trinômio que é o homem, o equipamento e o treinamento. Treinar, 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 treinar. E isso ele exige muita disciplina do policial militar, né? Porque o treinamento é a forma que o policial ele vai estar preparado para reagir de uma melhor forma diante de uma situação de crise, né? Então, e geralmente, né, a atuação do policial do militar do BAEP, né, em situações de crises, né, mais graves, né, de crimes mais violentos, de criminosos mais bem armados, né, de situações aí que a gente precisa intervir com muito equilíbrio, né, e comprometimento, e isso exige muito do nosso policial. Por isso que a gente investe, né, nessa questão, né, nesse trinômio, né, a valorização do homem que trabalha aqui no nosso batalhão, né, também o equipamento, que é muito importante, né, no sentido de o policial se sentir protegido para poder bem agir, né, e também a questão do treinamento. E o treinamento é uma parte que faz parte da nossa filosofia, treinar, 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 para ele estar preparado para atuar sempre que necessário. Agora, no dia a dia, na rua, Coronel Márcio, a população consegue diferenciar o policial do BAEP do policial do patrulhamento, por exemplo, até porque o BAEP não faz patrulhamento, ele atua, como diz o próprio nome, em ações especiais de polícia, ele é chamado para determinadas situações. Até o fardamento é diferente, né? Sim, mas ele também executa o patrulhamento, só que de forma especializada, né? Então, o primeiro atendimento das ocorrências geralmente é feito pelo policiamento territorial. Mas a gente não sempre frisa para o nosso policial do BAEP a importância dele estar no sentido de ser um apoio para o policial militar
que está na viatura do policiamento territorial. No caso também, as nossas viaturas são viaturas de grande porte, cinza, com equipamento para combater a alta criminalidade, né? Então, ela realmente se destaca aí quando é vista pela população. Pois é, as viaturas cor cinza, né? Por que muita gente... É por isso que muita gente confunde o pessoal do BAEP com o pessoal da Rota, que também tem a viatura cinza, e a Rota é um batalhão de choque, é outra atribuição, né? Então, a Rota ela trabalha mais na capital, né? E ela se concentra mais na atividade de policiamento, né? Já os BAEPs, né? Eles têm uma grande predominância no interior e com uma ação, né? Um pouco mais ampla, porque lá em São Paulo, ou aí em São Paulo, onde os senhores estão, né? Se tem o policiamento de choque para determinadas atividades e a Rota para uma atividade diferenciada. E aqui a gente acolhe esses dois tipos de ação, porque estamos distante do choque, então a gente faz, por exemplo, situações aí de gerenciamento de crise, de controle de distúrbios civis, de policiamento em eventos como futebol. Então, semana passada aqui nós tivemos o São Paulo e Mirassol, agora nós vamos ter o Corinthians no final de semana em Novo Horizonte, né? Então, existe um policiamento especializado do BAEP que vai um pouco além do policiamento da Rota. E entre essas modalidades, nós temos o policiamento feito no dia a dia. É importante frisar que a gente aqui, né, e até foi uma iniciativa aí do Coronel Fábio, né, e isso está se estendendo dentro da doutrina policial militar, é que as forças do BAEP atuem 24 horas ininterruptamente, né, de forma que elas estejam sempre nas ruas, de forma também a exercer aí o seu papel de prevenção pela identificação de viaturas de grande porte, né, o que realmente a gente acredita que inibe aí a ação de criminosos que estejam intentando aí cometer crimes e eles venham a desistir ao ver que a cidade está bem preparada, né? E, aliás, os treinamentos que a gente faz nesse sentido, né? A gente faz muito intercâmbio entre os BAEPs, né? Os BAEPs, os casos que ocorrem, como no Novo Cangaço, o caso que aconteceu em Araçatuba, em outras cidades, eles são estudados pela nossa instituição, né? E os BAEPs são chamados para fazer o quê? Um intercâmbio no sentido de obter informações e aperfeiçoar a sua atuação. Pessoal, faltando 12 minutos para 1h da tarde, Coronel Márcio, Coronel Fábio, perguntas aqui da nossa audiência. Coronel Fábio, olha, comentários aqui, elogios no Facebook, elogios no YouTube, e a Amália Passi está no nosso canal no YouTube, parabenizando aí o trabalho de vocês e dizendo assim, os índices do CPI 5 são índices de primeiro mundo, né? Então, ela elogia, né? Ela dá os parabéns a vocês aí, mas merece um comentário, né, seu, Fábio, sobre essa observação dela, os índices do CPI 5, índices de primeiro mundo. Então, Mauro, até nesse contexto, né, eu acho que nós partimos, né, desde que assumimos aqui o comando do CPI, a fazer um investimento naquilo que eu acho mais importante na Polícia Militar, que é o nosso homem, a nossa mulher policial militar, né? Eu acho que um policial motivado, né, ele sendo respeitado, ele tendo meios aí de arrefecimento, né, dessa tensão toda que o serviço policial militar ele acarreta, eu acho que a gente consegue resultados muito positivos, né? E talvez esse seja uma das inovações aqui da região, né? Desde que a gente assumiu aqui, diga-se de passagem, Mauro, nós não temos problemas de armamento, de colete, de viatura, de estrutura material, né? Talvez os nossos maiores problemas estejam ligados ao homem mesmo, à mulher, ao ser humano, né? Em todos os níveis. Então, nós passamos a adotar algumas condutas aqui, pensando numa melhoria da qualidade de vida do nosso profissional de segurança pública, né? Então, por exemplo, o Márcio estava falando de treinamento. Todos os policiais militares aqui da região do CPI 5, eles são, durante o turno de serviço, isso não se faz no horário de folga, eles têm 2 horas para fazer atividade física e atividade de treinamento, né? Na verdade, 12 horas de serviço, Mauro, nós entendemos que é um período
é extremamente sacrificante para o policial, né? Você imagina, Mauro, nesse calor aqui de Rio Preto, um policial lá na zona norte de Rio Preto, com colete, armamento, dentro de uma viatura, 12 horas, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, né? Fora aquele aspecto psicológico, a tensão de estar a todo momento ser acionado, né? Ninguém chama o policial para churrasco, para jantar, né, Marcos? Né, Mauro? Normalmente se chama para resolver conflito, né? Intervir em ocorrências graves, às vezes tendo que trocar tiro com criminoso, né? Imagine toda essa situação no policial durante 12 horas de serviço. Então, essa foi uma das primeiras medidas, né? De fazer com que o policial, em 2 horas do seu turno de serviço, ele praticasse uma atividade física. Eu estava vendo, né, do comando da Escola de Educação Física da Polícia Militar, com um projeto que a gente estava elaborando lá, e hoje até os níveis, vamos dizer, a qualidade de vida do policial melhorou muito com isso, a parte médica, né? Índice glicêmico, pressão alta, problemas cardíacos, hoje a gente já mensura isso. Eu acho que foi bastante importante. Além disso, Mauro, nós trabalhamos em outras frentes, né? Nós conseguimos propiciar um seguro de saúde, um plano de saúde para o policial 40% mais barato. Nós criamos aqui a primeira unidade do Colégio Cívico-Militar do Estado de São Paulo, onde o filho do policial ele tem bolsa de 50%. Ou seja, nós passamos a trabalhar com a parte social do policial, e isso fez com que os policiais dessem a resposta positiva para o comando e para a sociedade. Márcio, a Beatriz Silva está no Instagram e pergunta o seguinte: o seu batalhão, ela fala assim, o seu batalhão 9º BAEP tem autonomia de atuação nas estradas federais da região de Rio Preto? A questão, né, de trânsito, de atuação, primordialmente é da Polícia Rodoviária Federal, né? Obviamente que se houver uma ocorrência, né, em que esses caminhos sejam utilizados, o BAEP vai atuar. Pergunta agora do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, faltando 8 minutos para 1 da tarde. Coronel Fábio, em Rio Preto há muitas escolas e várias faculdades públicas e particulares, diz aqui o seu Jaime. E aí ele pergunta como é o relacionamento entre os estudantes e a Polícia Militar. Mauro, essa foi outra vertente que nós atuamos, né? Nós reativamos aqui o PROERD, que é o nosso programa de resistência a drogas e violência. Estava, de certa forma, suspenso até por conta da pandemia, né? E os resultados dessa atividade têm aproximado muito o policial da comunidade escolar, né? Então, Mauro, a gente acredita que trabalhar com prevenção primária, né, lá com o jovem rapaz, a jovem moça, né, criança, o adolescente, e aqui, diga-se de passagem, Mauro, a parceria com a Vara da Infância e da Juventude também é muito boa. O doutor Evandro Pelarin é um grande parceiro. Já falei de tantas parcerias aqui, né, Mauro, mas a gente tem que frisar isso, porque é isso que faz com que a gente consiga esses índices excelentes, né? Então, há também, junto às escolas, né, reuniões periódicas, né, com a direção das escolas, tanto municipais quanto estaduais. No âmbito das escolas também, nós fazemos com os policiais que trabalham na área administrativa, Mauro, nós dedicamos uma parte do horário de serviço desses policiais, eles entram de serviço e colaboram também na entrada e saída de alunos. Então, nós temos um esquema montado aqui de policiamento escolar com os policiais da administração. Vejam que interessante, Mauro, o policial ele se sente muito gratificado até de fazer esse trabalho, policial administrativo, viu, Mauro? Ele entra na viatura e vai para uma escola porque ele se sente importante dentro desse processo de aproximação com a comunidade escolar, porque ele está cuidando do filho dele, às vezes, né? Então, isso também é um projeto que nós colocamos que tem dado excelentes resultados. Coronel Márcio, pergunta aqui do Álvaro Silva, ele está com a gente no Facebook, pergunta por que o trânsito de Rio Preto é considerado tão perigoso. Bom, o trânsito demanda um pouco, né, às vezes até da cultura, né, de como as pessoas, né, dirigem na cidade. Mas existe uma intensificação sempre do policiamento nesse sentido, né? E às vezes as pessoas têm essa percepção que o trânsito pode ser mais problemático aqui, porque é onde elas vivem, né?
mas ela não difere muito do que acontece em outras cidades de outras regiões. A questão do trânsito aqui, Rio Preto é uma cidade muito populosa e que tem um número de veículos muito grande, né? Rio Preto é uma das cidades que mais tem veículos em relação a um parâmetro tendo por pessoa, né? Então, um veículo por habitante, né, Márcio? Um veículo por habitante, Mauro. A cidade, isso já demonstra a riqueza, né, da cidade, né? Então, a questão aí da malha viária, né, suportar todo esse trânsito, né, acaba gerando algum problema, né? A gente tem visto aí algumas obras sendo feitas dentro da cidade e também nas rodovias que fazem o entorno, tentando melhorar essa condição, né? Mas é uma forma que a gente tem que entender, né, que realmente é um problema que a gente tem, e aí já seria mais a área do batalhão e também do Poder Público Municipal, a questão de trânsito, a fiscalização, e isso aí tem sido feito, né, dentro dessas condições especiais que Rio Preto mostra em relação a outras cidades. Um grande número de veículos, uma frota muito grande aí na cidade. De qualquer forma, a administração das questões do trânsito aí claro, a atribuição da prefeitura, sim, com o apoio também da Polícia Militar, também há parcerias, né, entre o Estado e a prefeitura nesse aspecto, né? Isso, inclusive existe uma questão de convênio de trânsito, né? Existem área de atribuição, a questão de trânsito, principalmente de infrações de trânsito, né? Existe uma parte que compete ao município e uma parte que compete ao Estado, né? Principalmente o uso da via, né? Ela compete ao município. Então a gente tem aí uma concorrência, né? No sentido de trabalharmos juntos nessa fiscalização, também em parceria mediante convênio com o município. E a gente, faltando 3 minutos para 1 da tarde, o nosso assunto aqui já no final e já no momento aqui das nossas despedidas, né? Está com a palavra, Coronel Márcio, sua mensagem final, a mensagem da Polícia Militar para a nossa audiência, para a população aí de Rio Preto. Eu sou muito grato, né, aí a emissora, né, por nos dar mais essa oportunidade de trazer um pouco sobre a nossa atuação dentro dessa região. E estamos aqui sempre de portas abertas e à disposição. Muito obrigado aí, boa tarde a todos. Obrigado, Coronel Márcio. Agora a palavra final, Coronel Fábio. Bom, agradecer também, né, Mauro, por essa grande oportunidade, a gente sempre nos colocamos à disposição, e dizer, Mauro, que se a região aqui é uma das mais seguras do estado e do Brasil, se Rio Preto é a segunda melhor, né, dependendo do índice, a segunda, terceira melhor cidade para se viver, e segurança sempre é um índice lembrado, é por conta, Mauro, daquele homem, daquela mulher, aquele policial militar que se encontra nesse momento no patrulhamento aqui nesse calor, nas áreas mais periféricas do estado de São Paulo, fazendo a segurança pública, né? A gente jamais pode se esquecer do ser humano policial militar. Então, todos os elogios que nós recebemos, na verdade, não deveriam ser destinados ao comandante, sim a cada um desses valorosos policiais militares que nos 24 horas dos dias 7 dias por semana, né, estão aí combatendo a criminalidade com sacrifício, às vezes, da própria vida. Então, fica aqui minha melhor continência aos policiais militares e aos cidadãos aqui da nossa região que tanto nos apoiam, inclusive os poderes públicos aí e as demais forças de segurança que prestam um grande apoio para que nós sejamos exitosos no combate à criminalidade. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala, pela colaboração com as informações, ajudando na formação de opinião da nossa audiência, pela colaboração e pela parceria, já que falamos tanto em parceria, está aí também a nossa parceria formada. Afinal, sempre às sextas-feiras, a gente falando aqui sobre segurança pública em parceria com a FENESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Participaram com a gente hoje o Coronel Fábio Rogério Cândido, comandante do CPI 5 em São José do Rio Preto, e o Tenente Coronel Márcio Cortes Maia Garcia, ele comanda o 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o 9º BAEP, também em São José do Rio Preto. Muito obrigado mais uma vez.
O Isaac Barros na mesa de som do programa Gente que Fala hoje. Muito obrigado pelo apoio operacional aí, Isaac. O Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Musical Trianon chegando até às 6 da tarde, depois tem o programa Radar Paulista, apresentado pelo jornalista Renato Albuquerque, e antes disso tudo, a repórter Débora Mendonça traz as informações do trânsito ao vivo aqui na capital paulista nesta sexta-feira para você. Muito obrigado pela audiência, um bom final de semana para todo mundo, até segunda-feira, 1h em ponto. Tchau.